Eu tenho visto muita gente falar sobre isso, né? Sobre você comprar um imóvel ou alugar um imóvel. Eu não quero entrar muito nessa discussão. Eu quero discutir com você a relação de você financiar um imóvel ou alugar um imóvel. Qual que seria a sua melhor opção? Vamos ver nesse vídeo. Inscreva-se no nosso canal! Salve, salve, doutores! Sejam bem-vindos de volta ao canal do Doutor Dinheiro. E o assunto de hoje é um assunto que eu tenho visto muita gente falar aqui na internet, falar sobre isso. Vejo muita gente falando coisa boa, mas também vejo muita gente falando besteira. E o que eu quero mostrar para você é o seguinte: a resposta dessa pergunta, né, comprar um imóvel financiado ou alugar, a resposta dessa pergunta só você pode dar para você mesmo. A gente pode te ajudar a chegar no melhor caminho, mas você vai dizer o que vale mais a pena para você. E eu não vou trazer cálculos, não vou trazer nada, eu quero simplesmente fazer uma reflexão sobre números e o que realmente acontece quando você se predispõe a financiar uma casa ou alugar. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é a relação do financiamento. Olha, eu não tenho nada contra você comprar uma casa. Eu tenho contra sim você financiar. Financiar uma casa eu sou extremamente contra. Porque você assumir um compromisso de financiamento, você precisa ter uma previsão de estabilidade financeira muito grande, a depender do tempo que você vai financiar essa casa. Então vejamos aí, a gente vê que tem diversos financiamentos, 360 meses, né, que são 30 anos, tem agora até de 48, que são 40 anos, né, que são 480 meses, são 40 anos. Então você tem que parar para pensar, você tem que raciocinar o seguinte: a vida da gente muda de uma forma... vamos dizer assim, muda muito rápido. Tudo pode mudar, né? Tem um slogan aí da Band News que é em 20 minutos tudo pode mudar, em 20 segundos, se eu não me engano. Mas tudo realmente pode mudar. E assim, ao longo de 30, 40 anos, você para pensar como é que a sua vida pode mudar, ou você pode estar empregado hoje fazendo qualquer coisa e daqui a 10 anos, 15 anos, você pode estar fazendo uma coisa completamente diferente. E quando você assume um financiamento de 30 anos, de 40 anos, você precisa ter essa estabilidade para você chegar no fim desse financiamento. E eu vou falar para você que chegar no final de um financiamento de 30 anos é para poucos. As estatísticas são muito desfavoráveis para o fim desse processo. Eu posso ter um exemplo, eu tenho pessoas perto de mim que compraram casas financiadas ou apartamentos e geralmente não chegam nem a 7 anos, 8 anos para pagar um financiamento. A pessoa já abre o bico ali mesmo. Por quê? Teve uma diminuição brusca da sua renda, ou ficou doente, ficou desempregado, alguma coisa aconteceu e ela teve uma queda na sua renda e não consegue arcar, e aí ou entrega para o banco ou vende a casa. Então, isso é mais ou menos, mas eu não vou falar muito disso, eu queria falar primeiro dos benefícios. Bom, um dos maiores benefícios que você tem ao comprar um imóvel, né, você vai a cada medida que você paga o empréstimo, que você paga o financiamento, né, ou hipoteca, quem gosta de chamar, porque as pessoas gostam de chamar financiamento, hipoteca, empréstimo, você vai acumulando patrimônio. Então o patrimônio vai aumentando, né? Então assim, isso é um benefício, porque é seu e à medida que você paga, você vai aumentando o seu patrimônio. A questão da valorização da propriedade. Ao longo do tempo, a tendência é que o imóvel se valorize. Mas tem alguns aspectos que eu vou tratar mais à frente que você pode ter uma queda brusca no valor do seu imóvel, né? Então, assim, a questão também de você poder fazer o que você quiser, porque o imóvel é seu, você pode fazer o que quiser, você pode pintar uma parede de uma cor X, e trocar a parede, quebrar uma parede, fazer um banheiro em algum outro lugar, claro, dependendo, se for uma casa, se for um apartamento não dá por causa da questão da hidráulica, então você não vai conseguir fazer um banheiro, mas você tem total controle da sua casa, né? Então assim, é a estabilidade de você ter uma residência permanente, que é a sua residência, é a sua garantia, isso aí a gente não pode negar. Talvez seja por isso que muita gente tem medo de alugar, então prefere comprar o imóvel, porque quer ter a garantia de ter a sua casa. Nada contra isso, gente.
Você pode fazer. Vou repetir, meu maior problema é quando você financia isso, que isso pode ser ruim para você ao longo prazo, até curto, médio, mas a longo prazo isso pode ser ruim, porque a nossa vida muda, né? Então assim, esses são os bônus de você ter a sua casa própria, né? Vou repetir para você, patrimônio, você vai adquirindo ao longo do tempo que você vai pagando, a valorização do imóvel, a capacidade de personalizar a sua casa quando você quiser e a residência permanente. Então esses são os benefícios da sua casa. Mas aí eu queria tratar também a questão do ônus, né? do problema que você tem, a questão do financiamento. Então assim, inicialmente, para você comprar uma casa, para você comprar um imóvel, ali a maioria das construtoras pedem aquela entrada, né? E geralmente a entrada é alta, eles até parcelam a entrada, mas tipo assim, você vai ter que ter 20, 30, 40, 50, até 70 mil para poder dar de entrada, então assim, até 100 mil dependendo do imóvel que você vai comprar, e aí depois você vai pagar em suaves parcelas quando você receber o imóvel. É assim mais ou menos que funciona, você paga a entrada ali até o início, até o final da obra ali, e quando você recebe a chave você começa a pagar para o banco. Então assim, tem essa questão da entrada alta, que é um ônus, né? Às vezes você não tem esse dinheiro guardado, então assim, você já entra com, talvez você pegue um empréstimo para dar essa entrada, então esse é um dos problemas. Tem as taxas iniciais, a taxa de abertura de crédito, mais algumas taxas que a corretora ali pode incluir, né, no seu financiamento, que são taxas que não são baratas. A questão dos impostos, né? A questão dos impostos, você vai ter que arcar com todos os impostos, com tudo. Apesar do aluguel você também arcar, mas vai ser para sempre o imposto que você vai pagar. Aquele imposto ali você vai ter que pagar para sempre, né? A questão de você, mais um problema, é o compromisso que você vai ter que arcar por 360 meses ou 480 meses. Como eu disse, esse é um dos piores. Esse compromisso com o financiamento. Por que ele é um dos piores? Porque, como eu disse no início desse vídeo, a nossa vida muda e muda muito. Então a gente pode ficar sem grana para poder pagar esse financiamento. A gente vê casos famosos de artista, até falei no podcast sobre aquela eu esqueci o nome dela agora, mas é o nome da personagem, a Bebel da Grande Família, que ela perdeu a casa para o leilão, né? Foi a leilão, o banco foi a leilão, porque ela não conseguiu pagar o financiamento, porque ela tinha uma renda num valor naquela época que ela trabalhava na Grande Família e depois ela não teve mais aquela renda. Então assim, pessoal, essa é a pior parte, né? A segunda, mais um problema da questão do compromisso também é a manutenção. A manutenção da casa é por sua conta, né? Porque quando você aluga, por mais que você faça a manutenção, você desconta no aluguel. Então assim, você imagina arcar com financiamento, manutenção da casa, a questão dos impostos, e ainda tem um risco bem brabo, que aqui no Rio de Janeiro a gente sofre bastante isso, que é o risco da flutuação do preço, que flutua. E por que eu digo risco? Porque risco, a palavra é risco. Você pode estar morando num local, num apartamento, numa casa, e de repente virar uma área de risco. Virou uma área de risco, o valor do seu imóvel vai cair vertiginosamente. Então assim, é isso que a gente sofre aqui no Rio de Janeiro também, que é essa questão de você ter as áreas de risco. E aí, além da desvalorização normal do imóvel que pode acontecer, né, mas você pode ter uma questão de uma área de risco, instalar uma boca de fumo perto da sua casa, e aí, meu amigo, acabou a questão do seu imóvel. Já vi pessoas que, eu tenho uma casa maravilhosa no bairro X, mas eu não consigo alugar, eu não consigo morar porque é muito perigoso. Eu tenho um amigo, inclusive, que tem um apartamento na Penha. Ele falou: Gabriel, até alugar eu não consigo, eu tive que alugar por R$300 porque ninguém quer morar, era de risco. Então assim, essa é a questão, a desvalorização do imóvel. Então assim, você tem que botar isso na balança, colocar isso como peso, né? Qual é a diferença, o que é bom nesse sentido? Eu financiar mesmo o imóvel ou alugar? E agora, nessa segunda parte, quero falar com vocês sobre aluguel. Sobre o aluguel, vamos trazer também os ônus e os bônus. Olha, falar de aluguel é assim, é um pouco complexo, porque eu entendo que
as pessoas querem ter a sua casa própria, né? E isso é normal, mas como volto a repetir desde o início do vídeo, eu não estou falando sobre comprar a casa, estou falando como comprar a casa, né? Como que você faz, porque essa questão do financiamento, na minha humilde opinião, é ruim. Então vamos trazer um pouquinho dos bônus, né, do aluguel. Questão do bônus. Cara, a questão do aluguel é flexibilidade para você mudar se você não se sentir mais confortável naquele local. Como eu acabei de dizer, estava falando antes sobre área de risco. Suponhamos que você esteja morando num apartamento que ali vire uma área de risco. Cara, você vai pegar suas coisas e vai embora. Simples, acabou. Você não tem a necessidade também de se preocupar com as manutenções do imóvel. Ah, rompeu um cano no banheiro e tal. Você pode mandar fazer, mas você vai mandar recolher, né, no aluguel. Então tem essas coisas, né? Você tem menos responsabilidade com a propriedade total, né? O investimento é quase zero, talvez para pagar um seguro fiança, né? Hoje tem seguro fiança, talvez você pagar um calção, depende do imóvel que você está alugando. E assim, você vai arcar ali com o preço do aluguel, talvez com condomínio, mas você tem todos esses benefícios, né, que você pode mudar a hora que você quiser, você não tem necessidade de manutenção. Os impostos, eles são pelo período que você está morando ali, né? Então assim, dependendo do lugar do Rio de Janeiro, você nem paga imposto, porque tem um monte de gente que nem cobra isso, tem gente que não paga e não cobra. Então a questão e tem gente que cobra e também não paga, depende muito. E agora, eu queria trazer para você a questão do ônus, né? Qual o problema do aluguel? Você vai pagar um valor, uma taxa, e você não vai ter acumulação de patrimônio. Simplesmente você está pagando para uma pessoa, ela está acumulando patrimônio, mas você não. Então você está fazendo um pagamento, já vi várias frases assim, eu prefiro pagar o financiamento porque no final do financiamento ele vai ser meu. Mas pode ser que você não consiga chegar no final do financiamento. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Então assim, esse é um dos problemas, é um dos ônus, né? Você paga sem acumular patrimônio. E assim, você não tem controle total sobre o imóvel que você está, você não pode mudar o que você quiser, não pode fazer, você vai ter que pedir autorização, né? Tem as questões jurídicas aí, as mudanças que são necessárias, que são voluptuárias, e aí essa questão jurídica. Mais um problema é o potencial, né, do aumento do aluguel. O aluguel vai aumentar, vai reajustar todo ano conforme as taxas que... tem gente que usa IPCA, tem gente que usa o IGPM, cada um vai usar de um jeito. Então assim, tem essa questão do aumento do aluguel e a falta de estabilidade, né? Você não fica estável, porque eu conheço pessoas que estavam morando no aluguel e aí simplesmente as pessoas pediram o imóvel, a pessoa teve que entregar e foi embora. Estava ali, já morava 10, 15 anos no local, teve que ir embora porque não pôde ficar no local. Então, a questão que eu quero levantar aqui com você é essa. Qual é o que mais vale a pena você fazer? É você que tem que responder, você tem que ponderar isso, prestar atenção nos ônus e no bônus. Não fica comprando fórmula pronta, pegando aí, as pessoas falam para você, vai morar de aluguel, compra o seu imóvel. Cara, vê esse vídeo, assiste outras pessoas falando. Tenta fazer um raciocínio dentro da sua cabeça para que faça sentido para você. Tem um livro muito legal da psicologia financeira, que é do como é que é o nome dele? O livro está até aqui. Do Morgan Housel, que ele fala uma coisa que, assim, ninguém é maluco. Essa é a realidade. Ninguém é maluco. Ninguém é louco, né? Então, assim, você tem que buscar alguma coisa que faz sentido para você. Você tem que buscar uma coisa que faz sentido para você. Porque pode fazer sentido para mim morar de aluguel, mas para você pode ser que não faça. Então você precisa entender e chegar no denominador comum. Eu vou financiar, eu vou comprar ou eu vou alugar. A questão do financiamento, como eu falei, eu sou extremamente contra. O que eu acho que as pessoas devem fazer no início, talvez ali você consiga pagar um aluguel mais barato e fazer uma reserva para que você consiga comprar um terreno, comprar uma casa para você construir, ou próprio comprar um apartamento, né? Tem apartamentos na plantas que são mais baratos, então você precisa também analisar a empresa que está fazendo, se a empresa tem condição de fazer essa questão fazer o imóvel, porque tem um monte de empresa que pega o dinheiro e some, desaparece. Então assim, você precisa ver. E essa questão de financiar ou alugar, você também tem que ter um estudo
da sua vida, do seu momento da sua vida. Então, se você é uma pessoa solteira, se você é uma pessoa que acabou de casar ou que vai casar, você tem que analisar tudo isso. Minha recomendação se você está no início da tua vida, se você está trabalhando num local e você vai casar, vai morar de aluguel primeiro, porque você não sabe se você vai continuar naquele trabalho, se a sua esposa ou esposo vai continuar no mesmo trabalho, se você vai precisar se mudar. Então, assim, às vezes você pode tentar fazer uma aventura, né, de um financiamento, e daqui a alguns meses ou anos você precisar se mudar e você tem uma dívida enorme para poder pagar, e aí você vai escolher entre mudar a carreira, mudar a vida ou continuar no imóvel. Então, assim, você tem que fazer um estudo e essa análise só pode vir de você. Beleza, pessoal? Espero que essa conversa que a gente teve aqui tenha sido uma conversa proveitosa. E olha, se você chegou até o final, quero deixar o meu abraço para você. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá aquele joinha e aquela saudação que você já conhece, né? Saudações endinheiradas!